Senhor Jesus na vida da pastora Angélica. Amém, amados? Glória a Deus. Eu estou perguntando aqui o horário, amado, porque eu gosto de cumprir horário. Amém? Eu quero agradecer a Deus, amado, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, porque sempre eu venho na igreja, mas ultimamente o bispo sempre cobra. Pastora, quando a senhora vier, a senhora avisa para a senhora trazer uma palavra. Mas assim, ultimamente, às vezes que eu tenho vindo aqui, amada, é muita correria, é problema de saúde da minha mãe, mas eu louvo a Deus porque tudo tem o tempo. Na sexta-feira à noite, eu já estava deitada e me deu vontade de olhar o Zap, porque eu tenho disciplina, sabe, amada? Durante o dia eu olho, mas quando eu subo para dormir, eu não olho o celular. É disciplina que eu tenho. Porque é o meu momento para a minha família, para o meu esposo. E eu não olho, tipo assim, grupo. Mas quando eu pessoalmente, eu olho. Quando eu abri o Zap, estava a mensagem do bispo. Apóstolo, ó, amém. Toma posse. Aí vai longe, viu, gente? E aí ele falando, né, que já que eu ia vir para a consagração da minha irmã e que eu pudesse trazer uma palavra. Eu falei, Senhor, amém. Era 10 e pouco da noite. E eu deitei. E logo que eu deitei, amado, o Senhor me deu a palavra. Olha que Deus, às vezes, quem tem costume de ministrar sabe do que eu estou falando. Que você remexe uma Bíblia, vai num lado, vai em outro, passa um dia e nada. E de repente, a palavra. Só que essa foi diferente, amado. E assim, de repente, Deus me deu esta palavra. E eu creio que vai edificar a igreja. E o bispo John é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ele. E engraçado, para você ver como é as coisas. A mãe dele é minha amiga de anos. E o bispo John era bem pequenininho quando eu ia na casa de uma outra amiga nossa que ela estava, o pai dele, o Barreto, é muito meu amigo também. E eu jamais pensava que ele era daquela família. Quando foi um dia, eu fui levar uma encomenda para ele na casa da mãe dele e descobri de quem ele era filho. Para você ver como é as coisas, né? E eu louvo a Deus porque a pessoa na idade que ele tem se dispôs, deixar, vamos dizer assim, tudo, materialmente falando, para fazer a obra de Deus. Porque o galardão dele, amado, não é aqui da terra, é no céu. E também aqui na terra a gente tem a recompensa. E quando ele falou do pastor Raimundo, a pastora Julinha, quando ela faleceu, eles estavam na Vila Rica. E ela estava no altar pregando, amado. Como eu sempre gostei de sentar nos primeiros bancos da igreja. E ela estava ministrando. E ela ministrando, amado, a ministração assim fervorosa no espírito mesmo. E de repente ela caiu. Quando ela caiu, que o pessoal disseram, vai chamar o SAMU, vai chamar, pedir socorro. Eu falei, não precisa mais socorro, porque ela já caiu morta. Fui eu que peguei ela. Foi a minha primeira experiência, mas uma vez eu tive no hospital, com a minha mãe doente, eu tive uma experiência de ver uma pessoa falecer. E a segunda foi a pastora Julinha. Amado, mas foi como um passarinho. Ela só caiu, abriu a boca, e quando já levaram para o hospital, já não tinha mais vida. E aí a filha dela, a Mirtênia, que é muito minha amiga, disse que ela sempre falava que o sonho dela era de Jesus recolher ela no altar. Que a vida dela era para Deus. E realmente, amado, foi no altar que Deus escolheu ela. E é um privilégio, amado, você estar na presença do Senhor. E você partir. Amado, eu sempre digo, não importa que idade você vai, o importante é para onde você vai e com quem você vai. Amada, minha mãe,
Agora em outubro ela faz 90 anos. E alguns irmãos sabem dos desafios de minha mãe com enfermidade. Esse ano mesmo ela já foi internada 3 vezes. Ela foi internada no dia 4 de janeiro, no dia 29 de abril e no dia 27 de maio. E às vezes meus irmãos ficam no desespero, mas eu sempre converso com as minhas irmãs. O dia que Deus quiser chamar minha mãe, ninguém impede. Não tem médico, não tem nada que impede. Mas enquanto Deus não quiser que ela vá para a glória, que ela permaneça aqui na terra, Deus tem sempre uma chance. E eu digo, amado, vou falar para vocês. Minha mãe sempre, ela foi internada por falta de ar, tudo. Mas a última vez que a minha mãe, a primeira vez que a minha mãe internou, no dia 4 de janeiro, eu cheguei aqui. Quando eu cheguei, que eu vi minha mãe naquela sala vermelha, e aqueles aparelhos, amado, praticamente zerando. E eu dizia para Deus, será ser agora que a minha mãe vai? Mas eu senti uma paz muito grande no meu coração. E uma certeza que não era aquele dia, o dia que a minha mãe ia. E quando foi lá para 2 horas da manhã, eu vi aqueles aparelhos começaram a voltar ao normal. Teve uma hora, amado, que praticamente aqueles aparelhos zeraram. Mas eu não desesperei, não liguei para os meus irmãos e só disse para Deus, Pai, se for a hora da minha mãe, me dê força. E aí, amado, ela ali quieta, e eu sentei na poltrona e fiquei ali no Espírito, orando, buscando o Senhor. Aí quando foi umas 2 horas, 3 horas da manhã, eu vi aqueles aparelhos começou a funcionar e voltou tudo normal. E quando foi 4 horas da manhã, minha mãe saiu da sala vermelha. Quando foi no dia 29 de abril, novamente, eu vim de novo, ela não precisou ir para a sala vermelha. E dessa vez a minha mãe tornou a passar mal, eu não pude vir para ficar com ela. Mas uma coisa eu tinha uma certeza, amado. Paz no meu coração. E dizia para minhas irmãs, vamos ter paz. Porque se for a hora da minha mãe, não tem médico, não tem nada que impede. Mas vamos orar, que se não for dessa vez, minha mãe vai estar bem. E para a honra e glória do nome de Jesus, minha mãe está hoje aqui com nós na igreja. Foi uma batalha, amada. Minha irmã dizendo, vamos para a igreja. Ela, não, eu não vou porque eu estou cansada. Porque ela tem problema de falta de ar. Mas isso é normal. E aí eu no espírito, amada, que eu também não sou muito de insistir. Mas para a honra e glória do nome de Jesus, ela está aqui. E toda feliz, sentadinha, que não aguento ficar muito tempo em pé. Mas eu louvo a Deus. E mais uma guerreira está fazendo parte desse exército para me ajudar em oração. Sou muito grata, amado. Porque minha irmã, ela largou tudo em Brasília. Casa, emprego bom e tudo para vir cuidar da minha mãe. Mas eu entendo que era o propósito de Deus na vida dela. E quando ela falou que ia consagrar a obreira, eu fiquei muito feliz. Porque eu tenho, amado, um casal de minha irmã que mora em Luiz Eduardo. Em Luiz Eduardo, a minha irmã Raidalva e o esposo são evangelistas nesta obra. São pessoas assim que têm um amor muito grande pela obra de Deus. Os bispos John, os pastores sabem dos desafios que é o ministério lá. E ela sempre firme, e eu dizendo para ela, você não vai olhar para homem, você vai olhar para Deus e vai trabalhar para Deus. Porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Porque a obra de Deus é isso, amado, é você trabalhar para Deus e Deus trabalhar por você. Amém? E vamos à palavra, que Deus me deu um tema para a nossa ministração de hoje. Fica lá em Isaías 38. Aleluias. E eu quero dizer para os visitantes que vocês são bem-vindos em nome de Jesus. E os irmãos também.
Porque, amado, eu amo congregar. Eu não me vejo fora de igreja. Eu não consigo ficar sem ir para a igreja, principalmente domingo, culto da Sagrada Família. Amém? Todos encontraram? Isaías 38. 38, verso 1. Amém? Posso ler? Então vamos lá. Isaías 38, verso 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com direza de coração, e tenho feito o que te apraz. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e te acrescentarei mais 15 anos de vida. Amém? Amado, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei: Senhor, o que tem a ver essa palavra com a campanha A Volta por Cima? E Deus começou a ministrar o meu coração, amado. E eu sei que em tudo Deus tem propósito. E Deus me deu um tema para essa palavra. Põe a tua casa em ordem, porque Jesus está voltando. Põe a tua casa em ordem, porque Jesus está voltando. Amado, quando nós lemos na palavra, que quando veio a palavra a Ezequias, Isaías foi fazer uma visita para ele, que ele estava doente. Geralmente, quando nós vamos visitar alguém, principalmente nós cristãos, nós vamos fazer o quê? Orar pela pessoa, acreditando no milagre, acreditando que Deus vai operar, que Deus vai fazer o milagre acontecer na vida da pessoa. Geralmente, quando a gente vai para orar. Mas a visita de Isaías para Ezequias, amado, não foi nada agradável. Ele diz: assim diz o Senhor. Amado, quando eu leio na palavra, que eu ouço isso, assim diz o Senhor. Quem foi que disse? Deus. E quando Deus diz, amado, acabou. Foi Deus que disse: assim diz o Senhor. Amado, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, que eu ouço essa palavra, o meu coração chacoalha, porque foi Deus quem falou. Vá lá e diz para ele que essa enfermidade é para a morte. Põe a sua casa em ordem. Amado, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração, que hoje essa palavra é para mim e é para você. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos bem, que nós estamos certíssimos que vamos para o céu, que nós estamos preparados para a volta de Jesus. Mas eu quero te dizer, amado, que tem muita gente enganada com Jesus, com o propósito de Deus para a vida dele, para a salvação da vida dele. Porque muitas das vezes, amado, a pessoa está querendo viver uma vida de qualquer jeito, e acha
que está agradando a Deus. É aquele crente que hoje ele está na igreja fervoroso, com os irmãos em comunhão. Amanhã ele está lá onde Deus sabe. Nós estamos na época aqui, pelo menos eu não vi muito movimento aqui, mas lá em Barreiras, misericórdia. Desde o dia 13, dia 10 mais ou menos, começou os festejos de Antônio, de João, de quarta para quinta. Lá em casa ninguém dormiu, amado. Que meu quarto fica na parte de cima, a gente não dormiu. Até 3 horas da manhã, aquele sonzão abalando. E você sabia que tem crente que vai para lá? Ah, eu vou comer, eu não vou participar do São João, mas eu vou lá comer uma canjica. Ah, eu vou comer um cachorro quente. Amado, a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Eu sempre falo à minha igreja, amado, lá onde eu congrego na Vila Rica, que sempre eu estou ministrando, eu sempre falo para os irmãos: eu quero servir a Deus com integridade de coração. Porque se fosse para o mundo também, eu ia servir o mundo com tudo que tinha direito. Mas no meio termo, ou uma hora é Deus, uma hora é o mundo. E acaba sendo tudo o mundo. Porque com Deus, amado, não tem barganha. Se existir uma coisa que não tem com Deus, é barganha. Ou você é de Deus, ou você serve Deus com integridade, com sinceridade, com o seu coração voltado para Ele, ou vai para o mundo. Frequentador de igreja não tem certeza da sua salvação. A certeza da salvação é quando nós estamos com a nossa casa em ordem com Deus. Quando nós estamos com a nossa vida no altar de Deus. Amado, de quando eu me converti há 32 anos, eu sempre ouvi dizer que Jesus está voltando. E eu nunca duvidei que Jesus está voltando. E cada dia que passa, mais próximo está da vinda do Senhor Jesus. Porque os sinais estão aí, amado. As coisas estão acontecendo. Sabe por que tem muita gente que não vê? Porque está disperso. Amado, quando eu vejo as pessoas falarem de dificuldade, de tempos difíceis, eu sempre digo: gente, quem conhece a palavra de Deus não é de admirar. Amado, se existir um vocabulário que não tem comigo, as coisas estão caras, as coisas estão difíceis. Eu não quero saber se está caro ou se está difícil. Eu sei que meu celeiro está farto. Porque eu creio no Deus da minha provisão. E não é nada de mais do que a gente está ouvindo. E tudo que nós temos visto e ouvido é para nós prepararmos a nossa casa, amado. E saber que nós estamos vivendo os últimos minutos do ponteiro do relógio de Deus. E a gente tem que estar muito atento para nós não ficarmos despercebidos. Porque, amado, você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não sei quanto tempo na igreja, e você viveu uma vida errada, uma vida descompromissada, uma vida sem propósito, não vale nada diante do que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente estão com sua vida, com suas casas firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Amado, tudo neste mundo, tudo nessa terra é passageiro. Agora, o que prevalece é a nossa vida em obediência à palavra de Deus. É a nossa vida vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas, amado. Amado, a melhor coisa não é você ter o carro do ano, não é você ter o bom emprego,
não é você ter a boa casa, mas a melhor coisa é você viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você vive o propósito de Deus para a sua vida, Deus tem provisão, Deus tem proteção, Deus tem livramento, Deus tem suprimento para as suas vidas, amado. Quantas são as pessoas que têm carrão, têm emprego bom? É errado você ter emprego bom? Não. Se for para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, de nada adianta, amado. Igual aquela música que a gente diz: se não for para te servir, para que eu estou aqui. Amado, o nosso carrão só tem sentido nas nossas vidas se um irmão precisar e você dizer: meu irmão, não é meu, é nosso, é do Pai, é do reino. E você vê um irmão subindo de pé e você diz assim: irmão, vamos para a igreja comigo? Você pegar o seu carrão e dizer assim: vou levar meu irmãozinho lá na casa dele. Você vê a necessidade da igreja e você dizer: pastor, está aqui, ó, para suprir as necessidades da igreja. O sentido das nossas vidas, amado, é só isso. Mas se for para a gente ter um bom emprego, ter a boa casa, o bom carro, e eles forem prioridade nas nossas vidas, de nada adianta. Tudo das nossas vidas tem que ter a prioridade: Jesus, minha família e a obra de Deus. Se não tiver, amado, de nada adianta. E quando o rei Ezequias estava ali, naquela luta, com aquela enfermidade, que Isaías chegou para ele e disse para ele que aquela doença era para a morte e que não tinha cura. Ele se acomodou? Não. Mas não era de Deus que tinha falo? Mas ele chegou diante de Deus e disse: olha, Senhor, o Senhor tem visto a minha vida diante do Senhor. Eu tenho vivido uma vida íntegra diante do Senhor, de fidelidade contigo. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e foi clamar a Deus. E foi buscar a Deus. E a Bíblia diz que antes de Isaías chegar, Deus diz: volta, fala para ele, que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Amado, eu não sei o que tem te feito você chorar, o que tem feito você derramar as lágrimas. Eu não sei o que você tem orado a Deus, mas uma coisa eu te digo: se você colocar a sua casa em ordem, para você chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, eu tenho vivido na tua presença, eu tenho sido fiel na casa do Senhor, eu tenho trabalhado na tua obra, eu tenho sido dizimista, fiel na tua casa, eu tenho honrado o Senhor, e eu creio que o Senhor vai entrar com providência na minha vida. Deus faz. Porque Deus, amado, Ele diz que Ele não volta, a palavra dEle não volta vazia, antes de fazer aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Amado, se existir uma coisa que agrada o coração de Deus, é um coração aquebrantado, é um coração reconhecido, que só Deus pode fazer na vida dele. Mas para isso, amado, a gente tem que estar com a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. Eu não sei se vocês já tiveram ou têm oportunidade de morar perto de um vizinho com a vida bagunçada, filho nas drogas, na prostituição, na bebedeira. Eu já tive a oportunidade, amado. Misericórdia. A falta de respeito, o xingamento. Você vê que ali o cão está reinando. Não é bom, não. Quem já teve essa oportunidade? Eu já tive, não é bom não, viu, amado?
Você diga para Deus: Deus, ou você muda ou tira de perto de mim. Ou o Senhor converte esse povo, porque é bagunça, amado. Você vê polícia chegar, você vê gente chegando para matar, e aquela confusão. É uma casa desorganizada. É uma casa sem limites. Tem gente, amado, que está dentro da igreja e está vivendo com a casa sem limite. Muitas das vezes os filhos não estão nas drogas, mas está vivendo uma vida errada. Está vivendo uma vida descompromissada com a palavra de Deus. Não quer compromisso com a palavra de Deus. Mas eu costumo dizer, não quer compromisso com a palavra de Deus, mas quer as bênçãos de Deus. E a palavra de Deus diz, amado, que Deus tem compromisso com a sua palavra. E as bênçãos de Deus nas nossas vidas é decorrente a nossa obediência à palavra de Deus. Porque tem gente, amado, que diz assim: mas eu obedeço a palavra de Deus, mas é um crente rebelde dentro da igreja. Não respeita o seu pastor, não respeita o seu bispo, não respeita os irmãos. Mas meu compromisso é com Deus. Amado, se você não tiver compromisso com o homem dessa terra, com Deus você não vai ter, não. Agora, se você tiver, amado, obediência à sua liderança, seja um pastor, seja um obreiro, seja um líder de obreiro, seja um líder de casais, seja quem for, se você tiver obediência, amado, você não tem dificuldade nenhuma de obedecer à palavra de Deus. Amado, eu sou pastores auxiliar, eu e o meu esposo. Mas todas as vezes que eu venho para casa da minha mãe, o meu pastor lá sabe, a minha pastora, que eu falo mais com ela, que ele não é muito de zap, e eu aviso para ela. Mandei a mensagem para ela: pastora, estou indo para a casa da minha mãe e vou ministrar na igreja à noite. Amém, minha pastora, está na bênção. Para todos os lugares que eu vou, amado, eu sempre falo com ela. Mas não é pastora? Sim, mas eu tenho uma pastora que está acima de mim. E se eu quero ser, amado, abençoado, eu preciso ser obediente. Amada, a bênção do Senhor é decorrente à nossa obediência. Aí tem que dizer: mas os pastores são errados. O problema é dele se ele está errado. Eu não quero estar errado. Eu não fico olhando para o pastor se está errado, se está certo, se ele vai fazer certo, se ele vai fazer errado. Eu quero fazer certo. Porque a desculpa do que não quer conserto é olhar para o defeito do homem, de dizer que está errado, porque ele não quer ser errado, mas ele quer achar que o pastor, que a pastora, que o bispo, que o obreiro é quem está errado. Você sabe por quê? Porque o erro está dentro dele, mas ele não quer ver o defeito dele, ele quer ver o defeito do irmão. E quando você olha para o seu defeito, você vai esquecer do defeito do irmão, e você vai ver o irmão e os defeitos dele, amado, você nem vai ver. Aí você vai passar a ver qualidade nele. Porque tem gente que tem defeito? Tem. Mas tem qualidade. Mas geralmente as pessoas olham para os defeitos e esquecem das qualidades. E quando você olha, amado, para um homem de Deus, e você vê ele como um homem de Deus, você vai ter ali o respaldo para você viver os princípios da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus é obediência. Porque tem muita gente, amado, que tem sacrificado, mas Deus não está preocupado com sacrifício. Deus quer ver a nossa obediência. E quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós somos abençoados. Amado, eu tenho experimentado a fidelidade de Deus na minha vida, as maravilhas do Senhor na minha vida, e eu tenho dito para Deus: eu nem mereço, Senhor, mas é a bondade do Senhor. Igual aquela última música que nós cantamos, a verdade, a bondade do Senhor nos seguirá. Mas para que a bondade de Deus nos seguirá, amado,
nós temos que estar com a nossa casinha em ordem. Se Jesus voltar hoje à noite, que ninguém sabe, amado, o dia e nem a hora. Sabe o que é que eu falo para as pessoas, amado? A gente tem que estar colocando nossa casa em ordem. Antigamente você via uma pessoa adoecia, ia para o hospital, morria. Hoje a pessoa passa mal, vai para o hospital, quando volta é num caixão. Tudo muito rápido. E muito despreparado, amados. Muito despreparado. Esse mês atrás em Barreiras, misericórdia. O tanto de gente que partiu, pessoas novas, vida ativa, trabalhando, até na área da saúde, passou mal, foi para o hospital, já voltou num caixão. E aí, se essa pessoa não está preparada? Por isso que nós temos que preparar, amado. Nós temos que pôr a nossa casa em ordem. Porque pode ser agora à noite, pode ser daqui a 20 minutos, pode ser daqui até amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas nós temos que estar preparados. Amado, eu sempre digo para as pessoas que nós temos que estar preparados, como se fosse o último dia que nós vamos viver aqui na terra. Ah, pastor, eu não quero morrer não. Uai, você não quer morrer e você não quer ir para o céu? Você não vai enfiar a corda no pescoço igual muitos, porque aí não vai para o céu não. Vai para a condenação eterna. Mas tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus, amado, que não está tão longe. Por isso Deus me deu esse tema: põe a tua casa em ordem, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Guarda isso no seu coração, amado. Viva para Deus. Se está vivendo uma vida de pecado, peça perdão a Deus. Jesus, ó, estou aqui. Perdoa os meus pecados. Me limpa, me purifica, me santifica na tua palavra. Mas eu não quero ficar aqui, Pai, por sofrimento, não. Eu quero ir para a glória. Eu quero estar lá no céu, com os meus irmãos. E eu digo, amado, que eu quero uma trombeta bem grande. Cantar e celebrar o Senhor. Amado, porque quando a gente vê o que a Bíblia diz, que o que tem preparado para nós é coisa gloriosa. Por que a gente se envolver com as coisas desse mundo, que não leva nós a lugar nenhum, só a condenação eterna, e não nos preparar para nós irmos morar no céu? Porque, amada, a gente trabalha, porque a palavra de Deus diz: se quiseres ouvir, comerá e desfrutará do melhor dessa terra. Então, se eu quero desfrutar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que correr atrás, porque eu preciso de desfrutar do melhor dessa terra. Por que a gente trabalha? Para ajudar na obra de Deus, no dízimo, na oferta, nos votos. Mas, amado, mas sabendo que a casa não vai para o céu, o carro bom não vai para o céu, a boa conta na poupança não vai para o céu, mas a nossa vida com Deus é que nos garante a salvação. Agora, se você, amado, tem essa capacidade de saber que não é a casa, não é o carro, não é nada que vai tirar do foco, que vai te perder a salvação, quer lutar, quer correr atrás, corra, meu irmão, desfrute dos melhores pratos que o Senhor tem para você aqui na terra. Não que o mundo tem, porque o mundo tem muita coisa boa, muito atrativo, mas é só aqui na terra e só leva para a condenação. E o nosso Deus, amado, Ele tem muita coisa boa aqui na terra, se nós vivermos na presença dEle, mas ainda tem melhor, que não é do mundo, mas é o que Deus tem para nós aqui na terra: comer, desfrutar do melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para o ímpio, não é para o cachaceiro, não é para o prostituto, não é para o drogado, é para mim e para você. Ah, não, do jeito que eu estiver aqui na terra tá bom. Não, meu amado, eu quero desfrutar do melhor dessa terra, mas eu quero desfrutar mais ainda
do que Deus tem preparado para mim lá na glória. Só que, amado, é um caminho andado de santidade, de perseverança, de vigilância, em oração, buscando de Deus. Amado, eu sempre falo para as pessoas que quando a Bíblia diz que examina o homem a si mesmo, não é só no dia da Santa Ceia que nós temos que ter essa confissão, não, amado. É todo dia. Porque todo dia nós pecamos. Muitas das vezes em palavra, muitas vezes em ação, muitas das vezes em pensamento. Mas nós temos que confessar: Deus, me perdoa se eu pequei contra ti, e me ensina a viver no centro da tua vontade. Porque o melhor lugar para mim e para você é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar, amado, aonde nós possamos estar, é no centro da vontade de Deus. Não é porque você está no centro da vontade de Deus que você não passa por luta. Você passa. Mas tudo é leve. Todas as lutas, amado, você está na presença de Deus, você está fortalecida no Senhor, você vê Deus te fortalecendo, você vê Deus te sustentando, você vê Deus agindo na sua vida. Quantas são as pessoas que se desesperam diante de situações? E a gente que confia no Senhor, sabe que Deus trabalha por nós, que nós confiamos nele e Ele faz por nós, e nós descansamos no Senhor. Não é o problema que nos leva ao desespero. Os problemas vêm, porque vem para o ímpio, vem para nós também que servimos ao Senhor. Mas a diferença, amado, é que quando o problema chega, quando a luta chega, nós não entramos em desespero. Nós esperamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. E nós precisamos, amado. Quantas são as pessoas, amado, que servem a Deus, que está na casa de Deus e está com ansiedade? Se a palavra de Deus diz que nós não temos que ter ansiedade com coisa alguma. Muitas das vezes as pessoas estão com ansiedade porque os filhos estão nas drogas, porque a filha está rebelde, porque o marido está com outra. Não é ter ansiedade que vai resolver, amado. É nós descansarmos no Senhor. E descansar não é acomodar, não. Que tem muita gente que não sabe ter a diferença entre descansar e acomodar. Você vai descansar no Senhor, mas você vai orar, você vai pagar o preço e você vai ver o agir de Deus. E tem gente que acomoda. Ah, já orei tanto, já busquei tanto, não vou mais para a igreja, não. Não vai resolver. Mas se você disser: esse problema está aí, essa luta está aí, mas no meu coração não tem lugar para ansiedade, e eu vou buscar do meu Deus, e eu sei que Ele vai resolver, e Ele vai entrar com a providência. Deus entra com a providência e resolve, amado. Porque para Deus não tem nada impossível. A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Só que muitas das vezes as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, não confiam mais na palavra de Deus, deixa Deus para um lado e vai agir com suas próprias mãos. E não adianta, amado. Se você descansar no Senhor, esperar no Senhor, Ele proverá na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Faça sua oração nessa noite, amado. Como está a sua vida? Que vida você tem vivido? Não é para o pastor que você vai ter que dizer como é que está a sua vida, é para Deus. Se até hoje, amado, você não conseguiu viver uma vida que agrada ao Senhor, peça perdão a Ele.
e se volta para o Senhor de todo o seu coração. E diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Cumpra a tua palavra, cumpra a sua vontade. Que não seja feito o meu querer, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A minha casa, Senhor, não está organizada. A minha casa está bagunçada, a minha vida financeira, a minha vida espiritual, a minha vida familiar. Mas coloca nos trilhos, ó Pai, em nome de Jesus. Peça para Ele, amado, fala para Ele. Rasga o seu coração diante dEle. Não olha para o irmão que está para o seu lado. Não fica preocupado se o irmão vai ouvir a oração. Que ainda que o seu irmão ouça essa oração, Deus está te ouvindo e vai te responder, em nome do Senhor Jesus. Pai, diante do Senhor, meu Deus, eu quero colocar a igreja do Senhor aqui na terra, Pai. Deus, o Senhor me deu esta palavra, porque eu sei que o Senhor tem propósito. Pai, eu não sei das necessidades de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, mas se tem alguém no nosso meio que está com sua casa, Pai, desorganizada, Pai, na área financeira, muitas das vezes por falta de sabedoria, meu Pai. Dê sabedoria a ele, Pai. Dê sabedoria a ela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe, meu Pai, ter vivido uma vida de confusão na casa, na família, meu Pai, por falta de sabedoria, Pai. Dê sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, se for alguma ação do mal, eu tomo a autoridade que há no nome de Jesus, e eu me levanto, meu Pai, agora contra todos os espíritos contrários à tua palavra, Senhor. Pai, ajuda este homem, essa mulher, meu Pai. Ah, meu Deus, dá uma volta, meu Pai, por cima, em nome do Senhor Jesus, que ele possa sair, meu Pai, dessa zona de conforto, desse comodismo, meu Pai, e possa viver o propósito do Senhor, Pai. Meu Deus, quem sabe esse homem, essa mulher tem vivido um fundo de poço, meu Pai, mas nessa noite eu profetizo, meu Pai, ele viveu sobrenatural do Senhor, meu Pai, e que ele vem dar uma volta por cima, e que ele esqueça, meu Pai, da vida de pecado, da vida fracassada, e que possa viver, meu Pai, o propósito do Senhor, meu Pai. Meu Deus, quebra, anula toda maldição familiar, Pai, palavras de maldição, palavras invocadas, Senhor, contra essa família, que eles não vão vencer, que eles não vão conseguir. Eu anulo, eu repreendo, eu rejeito na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Pai, eu profetizo esta igreja, uma igreja avivada, uma igreja abençoada pela tua palavra, Senhor. Pai, que esse povo, Pai, seja um povo que seja preparado para morar no céu, em nome de Jesus. Amém, amado? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer o Bispo John pela oportunidade. Pode se assentar, amado. E agradecer essa igreja, a igreja que eu amo, a igrejinha que começou ali no pé de Piqui ali. O pastor, eu lembro dele, olha. Aqui é veterano, o pastor Flávio. Era o filho do pastor Raimundo na fé. Onde o pastor Raimundo estava, ele estava junto. E eu louvo a Deus, amado, porque ele tem dito sim para Deus e Deus tem honrado ele. E se você disser o sim para Deus, Deus sempre vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus e o Bispo John e toda a igreja, essa equipe abençoada, porque eu digo para ele sempre, ele é um profeta, amados. Eu digo para ele, ele não sabe disso, mas muitas das vezes eu estou num apuro e de repente ele manda uma mensagem. Eu falo para ele, foi Deus que te mandou você me mandar essa mensagem. E vocês estão com uma pessoa, amado, que ama a obra de Deus, é um referencial no meio dos pastores, dos bispos, e valoriza esse casal, amado.
porque o galardão de cada um é Deus quem dá, amém? E quando você honra um homem de Deus, quando você honra uma mulher de Deus, você será honrado. Porque uma coisa que eu aprendi, amado, de honrar meus pastores, todos os que passaram ali pela Vila Rica, eu aprendi a honrar e continuo honrando. Independente, cada um com suas limitações, mas o nosso propósito é com Deus, amém? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Glória a Deus. Palavra abençoada. Deus continue usando a pastora Angélica, o pastor Mota, poderosamente. Vamos ficar de pé. Põe a tua casa em ordem. Põe a casa em ordem, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida da pastora Angélica. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque cremos, meu Pai, que a partir de hoje, aqueles que estão com a casa desorganizada, irão pôr a sua casa em ordem. Visita aqueles que não puderam vir. Ó Deus, repreenda toda maldição, todo intento de Satanás seja anulado contra a vida dos teus filhos. Abençoa cada um dos meus irmãos, leva eles para casa, guardados, protegidos. Livra do acidente, do incidente, do homem mau, do homem perverso. Dê a todos uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, os que credes, amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, sucesso, 1 milhão de bênçãos. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.